Afinal, por que voltamos para o Brasil e deixamos Portugal? Fala pessoal, meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. Eu e minha família tivemos uma experiência de 5 meses em Portugal, nós fomos para lá com nacionalidade portuguesa, mas voltamos para o Brasil. E agora nós queremos contar para vocês o porquê nós voltamos para o Brasil, queremos compartilhar com vocês experiências que com certeza ajudarão a você que tem o desejo de ir para Portugal. Quero agradecer porque tem muitas pessoas nos procurando, muita gente pedindo informações, muitas pessoas que têm dúvidas sobre muita coisa. Eu quero continuar esse canal exatamente para isso, para ajudar pessoas que não sabem nada a respeito de Portugal e outras que têm dúvidas a respeito de algumas coisas. A gente tem me procurado também, tem me falado da importância desse tipo de conteúdo. Relatos verdadeiros de pessoas que, como nós, fomos para Portugal, tivemos uma experiência, mas decidimos retornar. O nosso intuito aqui é alertar as pessoas sobre como realmente é uma mudança como essa. Principalmente pessoas que têm um perfil parecido com o nosso, que têm bastante apego à família e entre outros detalhes. E algo que realmente me preocupa é que muitas pessoas que me procuram expressando esse desejo de se mudar para Portugal com toda a família não sabem o mínimo. Não sabe sobre documento, não sabe comprar uma passagem, não sabe o que levar para matricular os seus filhos na escola. Alguns não têm noção nem de onde ir, quanto levar. Outros já estão fazendo contatos com pessoas diretamente lá em Portugal e que dá para perceber que essas pessoas só estão querendo tirar o dinheiro deles. Enfim, é exatamente por isso que eu quero continuar compartilhando sobre a nossa experiência, sobre muita coisa que nós vimos e vivemos, porque com certeza isso vai ajudar a vocês que estão nos acompanhando. Pessoal, alguns, bem poucos, acabam comentando nos nossos vídeos que eu tô querendo desanimar as pessoas, que eu sou uma pessoa negativa e tudo mais. Mas eu nem vou perder tempo respondendo esse tipo de pessoas, porque uma coisa que eu tenho certeza é que a nossa intenção aqui é ajudar de verdade. A realidade de alguns que foram para Portugal, de muitos que foram para Portugal é outra. Nossa foi essa, e se servir para você, tudo bem. Vamos falar sobre ela, sobre a nossa realidade, sobre a nossa experiência. Eu falo tudo isso porque eu quero te incentivar a ir preparado, principalmente financeiramente. E também eu incentivo você a estudar sobre tudo mesmo a respeito de como é morar em Portugal. Mas então, por que voltamos? Faltou emprego, faltou dinheiro? Na verdade, se nós quiséssemos ficar em Portugal por um período, nós conseguíamos. Não foi falta de emprego, não foi falta de dinheiro. Aqui no Brasil nós sempre fomos comerciantes. Eu mesmo trabalhei a minha vida inteira com comércio. Meu pai e minha mãe sempre foram comerciantes e eu segui essa linha deles. Trabalhava com atendimento ao cliente, vendas, trabalhava com vendas online. Sou formado em educação física e a minha esposa também sempre trabalhou em lojas e ela é florista, ela trabalha com flores há quase 20 anos. Uma coisa que ela fazia também na sua adolescência, juventude, antes dela casar, ela sempre foi manicure e pedicure. Quem nos acompanhou desde o início sabe que nós chegamos em Portugal em meio a uma pandemia. Na semana que nós chegamos em Portugal, houve um novo período de confinamento que durou 3 meses. Nesse período nós estávamos no Algarve. E para quem sabe, o Algarve vive de turismo, vive de movimentação de pessoas que vêm de vários lugares para curtir aquelas praias maravilhosas ali. O Algarve foi o local de Portugal que mais sofreu com essa pandemia. E no Algarve foi muito mais difícil de encontrar um trabalho nessa época. O emprego lá estava escasso. Nós chegamos no inverno, que já é um período difícil, com pandemia, mas mesmo assim a minha esposa conseguiu um trabalho. Uma amiga nossa indicou ela, e ela conseguiu um trabalho na área da limpeza, e ela fez limpeza na casa de umas pessoas lá que tinham muito dinheiro, porque para quem sabe, no Algarve tem muita gente rica que tem casas maravilhosas. Então ela conseguiu um trabalho ali nessa área, apesar dela não ter permanecido. Fiz uma entrevista de emprego no supermercado Auchan, lá em Faro, mas acabou que não me chamaram. E resumindo, nós não ficamos no Algarve, nós decidimos pegar as nossas coisas e ir para Leiria. Quando eu estava no Algarve, eu comecei já a mandar alguns currículos para empresas de Leiria. Vocês viram um vídeo meu falando sobre como encontrar emprego, então eu comecei a usar aquelas estratégias para enviar currículos para empresas lá de Leiria. No segundo dia que eu estava em Leiria, me ligaram para ir fazer um teste em um trabalho. No segundo dia já em Leiria. O trabalho era de entregar compras para o supermercado Continente. As pessoas faziam compras online, então nós tínhamos que entregar essas compras no mercado Continente, que fica, na verdade, lá no shopping de Leiria. Eu não fiquei nesse trabalho, inclusive nesse trabalho todos os motoristas que faziam entregas das compras eram brasileiros. Faltava até gente para trabalhar. Ninguém parava nesse serviço. Era um serviço que tinha muita rotação de pessoas. A proposta era trabalhar por conta, entrava às 9 da manhã e depois não tinha horário para sair. Você tinha que fazer as entregas das compras que
que tinham ali. Era uma folga na semana, uma folga rotativa, então você tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado. O trabalho era mais ou menos isso, você tinha que carregar o caminhão, fazia isso pela manhã, entregava as compras, depois voltava no período da tarde, carregava o caminhão e saía para entregar essas compras, tudo isso sozinho. Depois terminava a parte da tarde, voltava mais uma vez, carregava o caminhão e saía para mais um período de entregas. E essas entregas eram em toda a região de Leiria, não era só na cidade de Leiria. Ia para Vieira de Leiria, ia para Marinha Grande. É muito bom que você conhecia os lugares, porém para um desconhecido era meio complicado você conseguir encontrar todos os endereços. Às vezes você chegava na casa das pessoas, nos apartamentos, as pessoas não estavam, ficavam demorando para chegar. Depois você tinha que chegar nos apartamentos, tirar as caixas da carrinha, subir, às vezes era escada, às vezes era elevador, e entregar essas compras para as pessoas e voltar com as caixas de volta para trás. Fora isso, tinha que fazer alguns procedimentos pelo celular lá, enfim, era um trabalho que eu acabei não ficando. Algumas pessoas tiram de letra esse tipo de trabalho. Tem muita gente que está acostumada já a fazer essas coisas aqui no Brasil. Eu tenho visto algumas pessoas que têm o desejo de se mudar para Portugal, que são pessoas que têm um trabalho concursado aqui no Brasil, trabalham em frente ao computador o dia todo, no ar-condicionado, bem tranquilo. Muitas dessas pessoas dizem, não, eu chegando em Portugal eu faço qualquer coisa, eu pego no pesado, eu faço isso, faço aquilo. Mas pessoal, não é só eu que estou falando. Vocês podem pesquisar outros youtubers aí, muita gente fala que faz, mas chega na hora, não faz. Depois desse trabalho eu fiz várias e várias outras entrevistas. Fui no centro de emprego de Leiria, tinha muita gente desempregada procurando trabalho. Os trabalhos que apareciam ali nessa época normalmente era porque ninguém queria pegar, ninguém queria ficar, e normalmente esses trabalhos vão sobrar mesmo para os imigrantes. Nas entrevistas que eu fiz para bons trabalhos, normalmente eles perguntavam o que eu estava fazendo em Portugal, quanto tempo eu estava em Portugal. Eles percebiam que eu era novo ali no país, eles davam um jeitinho de se esquivar e não me chamavam para o trabalho em muitas dessas entrevistas que eu fiz, mesmo estando com o cartão cidadão com a nacionalidade portuguesa. Eles querem pessoas que vão ficar ali por bastante tempo, porém, eles são bastante exigentes em algumas coisas. Não é como aqui no Brasil, que você tem um local que tem bastante trabalho, mas tem bastante pessoas também para fazer aquele trabalho. Em muitos locais, eles vão pegar você para fazer o máximo de funções possíveis. E para quem está acostumado aqui no Brasil, não é que o pessoal o brasileiro não é, cara. Eu acho correto. Às vezes você, por exemplo, na questão da entrega lá, você ia sozinho fazer tudo aquilo. Se tivesse em dois, era muito mais rápido. Mas eles não querem ter esse tipo de gasto. Ou você se adequa a essa cultura ou não. É isso. Quando você vai mudar para outro país, você tem que entender a cultura deles. Então você tem que se adequar e partir para cima se esse é o seu desejo. Depois disso eu fui trabalhar em uma empresa que fazia entrega, tipo os Correios aqui no Brasil. Eu percorri ali toda aquela região de Porto de Mós, Alqueidão da Serra, Calvaria, Juncal, passava ali perto de Batalha, e até lá na região de Cerro Ventoso, que é umas montanhas bem legais que tem ali. Eu conheci muitos lugares bonitos fazendo esse trabalho. Foi por pouco período também, mas foi muito bacana. É um trabalho também que precisa de bastante pessoas. A única dificuldade é que você tem que ter a carteira de condução portuguesa. Fiz algumas outras entrevistas, inclusive passei uma entrevista do Lidl, lá de Batalha, mas na época eu rejeitei de ir para lá porque, apesar de ser um pouco longe da minha casa, eles me falaram que era um part-time, era meio período. Então eu falei, não vou para lá para ficar meio período. E aí depois que eu fiquei sabendo que eles pegam você por um part-time, depois eles te contratam por um período maior. Mas eu acabei deixando passar essa oportunidade. Peguei uma vez fazer um trabalho no campo, cara. Tava procurando trabalho, e aí apareceu um trabalho lá no campo. Na verdade era para um viveiro de mudas, e aí me levaram para fazer um trabalho no campo, para fazer buraco e ficar estacas, porque eles iam plantar uvas. Meu Deus, eu cheguei em casa moído, cara, quebrado, destruído. Nunca tinha feito um trabalho daquele. Eu vou até mostrar para vocês aí num vídeo futuro como que foi isso. Então me ligaram outras vezes para fazer entrevistas, e um dia eu fui fazer uma entrevista da Galp, num posto da Galp, posto de gasolina da Galp, ali na região da Boa Vista. E nessa entrevista eu passei, então eu comecei a trabalhar nesse posto ali na Boa Vista, ali, e ficava mais ou menos uns 13 quilômetros de casa esse posto onde eu trabalhava. Nesse posto eu atendia os clientes, eu limpava o posto, limpava a máquina de café, tinha que mexer no computador com uma série de funções. Às vezes vendem muito tabaco e raspadinha, eu tinha que contar diariamente todos os tabacos, todas as raspadinhas, e no final fazer um fechamento de caixa. Também trabalhava sábado, domingo, folgava durante a semana e às vezes folgava durante o final de semana. Eram 2 turnos, das 7 às 15, e também tinha outro turno que era das 15 às 23 horas. Não tinha horário de almoço, não tinha horário de janta, e sempre saía um pouco mais tarde do que era esperado. Também foi um trabalho bem diferente que eu fiz,
um trabalho que, como eu disse para vocês, que tinha várias funções a se fazer, tinha várias coisas para se fazer, e para uma pessoa só era bem punk mesmo, bem complicado. Mas nada do que você não pode se acostumar. Fiz entrevista na DHL, na CTT, e minha esposa quase pegou um trabalho no viveiro de plantas. Como eu disse para vocês, ela tem experiência como florista. A mulher estava precisando de uma pessoa lá para trabalhar, ela falou que era florista, foi lá, fez a entrevista, mas também quando ela percebeu que nós estávamos aqui há pouco tempo, elas ficaram um pouco assustadas e não contrataram ela. Depois teve uma outra moça que chamou ela para trabalhar em um viveiro de flores lá na Barosa. Nós só tínhamos um carro e ela tinha que ficar levando as crianças para a escola de ônibus, indo, voltando, depois indo e voltando. Ela acabou que não deu para ela ir nesse trabalho. Uma vez eu mandei um currículo dela para uma empresa de flores lá de Aveiro também, e o cara ficou muito interessado no trabalho dela, queria que nós fôssemos para lá, perguntou se nós tínhamos o desejo de ir para lá, mas enfim. Depois eu também fiz uma entrevista, não, na verdade eu fui chamado para uma entrevista em uma loja conhecida em Portugal, que chama Rádio Popular, mas como nós já estávamos indo embora, eu falei pro pessoal de Aveiro que nós não íamos, falei pro pessoal da Rádio Popular também que eu não ia fazer entrevista, que nós já estávamos vindo embora. Enfim, mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades, nós tínhamos trabalho em Portugal, nós tínhamos oportunidades de crescer e de avançar ali em Portugal. No início, sempre é um pouco complicado, as pessoas não te conhecem, você não tem credibilidade, né? As pessoas não sabem se você vai ficar ou se você não vai, é um pouco mais difícil no início. Com o tempo, como eu disse no outro vídeo, as coisas se encaixam e tudo acontece. Mesmo com o número de desempregados aumentando em Portugal naquela época, nós tínhamos trabalho sim. Essa não foi a maior dificuldade, e esse não foi o maior empecilho para nós voltarmos para casa. Ficaram sem trabalho, não tinham dinheiro para se sustentar. Não, se nós quiséssemos, nós tínhamos sim. Os trabalhos não são fáceis, realmente. É uma coisa, principalmente, como eu disse, para nós que sempre fomos empresários, sempre tivemos o nosso próprio negócio, você chegar lá e ter que trabalhar num campo, chegar lá e ter que trabalhar numa limpeza, chegar lá e ter que carregar as caixas, enfim, trabalhos bacanas, tudo bem, não tem problema, mas tem gente que talvez tenha o mesmo perfil que nós. Então eu falo para esse tipo de pessoa, que não é fácil, principalmente para você que já está há longos anos aí trabalhando em um trabalho mais tranquilo. Mas como eu disse, com o tempo tudo se ajeita, e trabalho tem sim. Olha que nós encontramos trabalho na pandemia. Tem muitos trabalhos lá, principalmente de motorista, até no posto da Galp onde eu trabalhei, que faltava gente para trabalhar. Porque às vezes entrava um, saía outro, era um trabalho muito rotativo, as pessoas queriam contratar, mas às vezes ninguém parava nesse tipo de trabalho. Porque os trabalhos melhores virão com o tempo. Você tem que se acostumar no início para depois pegar outros tipos de trabalho. Então é isso, pessoal. E eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês, então. A dica é, você precisa ir preparado, principalmente nos primeiros 3 meses, com dinheiro. Se porventura você não conseguir trabalho, você tem que estar com bastante dinheiro para se sustentar. Você também tem que estar disposto a encarar, principalmente no início, os trabalhos que virão, que muitas vezes não serão fáceis. Se você já tem experiência com trabalho braçais, com trabalho de fábrica e tudo mais, leiria, é bacana. Lá você consegue bastante trabalho nessa área. Beleza? Então foi isso, galera. Nós voltamos para o Brasil, não foi por falta de trabalho tem. Eu acredito que em outras épocas seria bem melhor. Eu acredito que o ano que vem vai ser bem melhor. Tem muito trabalho sim em Portugal, desde que você esteja disposto a encarar, tá bom? Se você tem alguma dúvida, eu gostaria que vocês deixassem aí no comentário. Se você quer algum tipo de informação que eu não dei, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo, que eu quero compartilhar com vocês mais vídeos. Eu também tenho um desejo de fazer vídeos com pessoas que foram para Portugal e voltaram para o Brasil e hoje estão aqui no Brasil. Se você é uma dessas pessoas, algumas pessoas já me procuraram relatando que foram para Portugal e voltaram para o Brasil. Eu queria fazer vídeos com vocês, fazendo entrevista com vocês, para saber a experiência e a história de vocês, para também ajudar outras pessoas que têm esse desejo, tá bom? Então um grande abraço, que Deus abençoe vocês, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comente aí embaixo tudo que você quer saber. Um grande abraço.